você é o seu instrutor. Vão ser várias aulas de 5, 6, 7 minutos, onde eu vou te apresentar ferramentas e fórmulas super importantes do Excel para você conseguir sair do absoluto zero e dar os primeiros passos nessa ferramenta tão importante. E nessa aula eu vou te mostrar algumas coisas bem introdutórias. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre as guias do Excel. O que é uma guia no Excel? Olha lá para cima, tá vendo ali, ó, página inicial? Do lado tem inserir e depois layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e assim vai. Essas são as guias do Excel. E o que tem de importante nessas guias? Por exemplo, se você clica na guia Fórmulas do Excel, repara que tem vários nomes ali, ó. Financeira, lógica, texto, data e hora e assim vai. Olha que bacana, eu não sei se você já percebeu isso, mas se você clicar, por exemplo, aqui em lógica, o Excel te mostra todas as fórmulas de lógica que existem dentro dele. Por exemplo, existe uma fórmula no Excel de lógica chamada fórmula C. E se você botar um mouse em cima da fórmula C, ele te mostra o que essa fórmula faz. Ó, a fórmula C verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Muitas vezes essa explicação que o Excel dá pra gente, ela já dá uma boa ideia do que a fórmula faz. Às vezes não, e aí você precisa de um tutorial, de um vídeo para entender melhor. Mas é muito interessante você clicar, por exemplo, em cada uma das opções de fórmula e passando o mouse e ver o que cada uma delas pode fazer. Existem centenas de fórmulas no Excel. A boa notícia é que você vai usar talvez dezenas, uma parte desse total de fórmulas que existem. As fórmulas mais importantes para o dia a dia do mercado de trabalho. E nesse mini curso a gente vai falar mais para frente sobre algumas delas. Agora vamos clicar aqui, por exemplo, na guia Inserir. Dentro da guia Inserir, a gente tem várias ferramentas gráficas, então a gente tem aqui ó, o subgrupo de gráficos e tem outras coisas interessantes, por exemplo, a parte de ilustrações, para a gente conseguir colocar formas no nosso Excel e também a ferramenta Tabela Dinâmica, essa ferramenta que eu cliquei aqui agora, ó, que é muito interessante também. Se a gente vier na nossa guia Exibir ou Exibição, a gente vai ter aqui o subgrupo Mostrar. E ele é interessante porque, olha só, tá vendo a opção linhas de grade, onde eu estou com o mouse bem agora? Se eu clicar aqui em linhas de grade, olha o que vai acontecer. 3, 2, 1, cliquei. Repara que eu fiquei agora no Excel em branco. Então, as linhas de grade são justamente essas divisões de células no Excel. Então, repara que o Excel tem várias colunas e linhas, isso você provavelmente já sabe. E ele começa aqui na coluna A, só que ele vai até muito para a direita. Então, se eu for indo com a setinha para a direita, repara que eu vou de A até Z, né, que é a última letra aqui do nosso alfabeto, e depois ele começa de novo. AA, AB, AC, AD. E se eu apertar Ctrl seta para a direita, vou apertar para você ver, Ctrl seta para a direita, os dois ao mesmo tempo, é um atalho do teclado, eu consigo chegar até a última coluna do Excel, que é a coluna XFD. E eu sempre tive a curiosidade de saber, beleza, essa é a coluna XFD, mas qual é o número dela? Olha que interessante, se você colocar o sinal de igual e escrever COIL, de coluna, abrir e fechar parênteses, o Excel te mostra qual é o número dessa coluna. Igual, col, abre e fecha parênteses, dá Enter, tá lá. Essa é a coluna 16.384. E se você apertar agora Ctrl seta para baixo, você vai chegar na última linha. Então, XFD é a última coluna e a última linha é a linha 1.048.576. Está escrito aqui, mas se você quiser escrever igual, LIN, L-I-N, abrir e fechar parênteses, ele te mostra o valor aqui também, beleza? E repara que aqui, ó, onde eu estou com o mouse agora, na caixa de nome, eu consigo escrever uma célula. Então, por exemplo, se eu quiser chegar até a célula B, então coluna B, linha 500, é só eu escrever B500 aqui dentro e dar Enter. Repara que eu chego na B500. Se eu quiser voltar para A1, eu posso chegar aqui e colocar A1 e eu volto para A1, que é a primeira célula onde tudo começa. E o Ctrl seta vai me levando até as extremidades da planilha.
Outra coisa interessante, ainda dentro de exibir ou exibição, você pode então tirar ou colocar as linhas de grade. Eu sugiro que quando você for fazer uma planilha para apresentar para o seu chefe, para alguém da sua equipe, você deixe 100 linhas de grade quando for uma planilha de visualização de resultados, porque fica mais limpo, mais clean. E também tem a parte de títulos. O que são os títulos? São as letras e os números que representam as colunas e as linhas do Excel. Então, se eu tirar os títulos, fica ainda mais clean, tá vendo? Ó, com título, sem título. Sem título ele tira aqui, ó, as letras e os números. E a barra de fórmulas, que é essa barra que está aqui, ó. Se eu tirar, repara que fica mais limpo ainda. Então, são algumas pequenas mudanças que você pode fazer para deixar o seu Excel cada vez mais com cara, sei lá, de site e menos cara de Excel, de um programa de planilhas. Outra dica interessante é a seguinte. Tá vendo aqui, ó, tem a opção de fechar, a opção aqui de você diminuir, né, restaurar o tamanho, minimizar, e tem essa setinha para cima, que é o opções de exibição da faixa de opções, lá em cima, ó. Se eu clicar nessa setinha, eu posso vir aqui em ocultar a faixa de opções automaticamente. Vamos clicar aqui, ó, ocultar a faixa de opções automaticamente. Cliquei, repara que fica mais limpo ainda o visual do Excel. E para voltar atrás, tudo bem. Clica de novo, e aí você vem aqui em mostrar guias e comandos. As guias, que como eu falei, são esses nomes que estão aqui em cima, e os comandos que estão aqui são as ferramentas dentro das guias. Beleza? Bom, dentro de exibição, então, eu vou voltar com a barra de fórmulas, eu vou voltar com os títulos e vou voltar com as linhas de grade, porque durante as próximas aulas a gente vai ter que explorar e criar muita coisa junto. Então, é legal que eles estejam aqui. Última coisinha que eu queria te mostrar ainda nessa aula. Eu tenho aqui a primeira planilha do Excel. Então, o que a gente está usando aqui, esse arquivo, a gente chama de pasta de trabalho. E cada vez que a gente cria uma nova aba, uma nova planilha, a gente vai clicando aqui no maisinho e o Excel vai falando, ó, você estava na planilha 1, agora é a planilha 2. Se você clicar mais uma vez no maisinho, você tem a planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Então, tem gente que chama isso aqui de aba, tem gente que chama de planilha, eu não estou nem aí para o nome. Oficialmente, o nome é planilha. Então, se eu criar mais uma, vai ser a planilha 4. Se eu criar mais uma, a planilha 5. Ele vai criando aqui para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente está dentro de uma pasta de trabalho. Aqui em cima a gente tem as guias e embaixo das guias os comandos. Por que eu estou falando tanto nome técnico? Porque é importante, eu considero importante você saber como que são oficialmente esses nomes, para se você for ler um tutorial, se você for pesquisar alguma coisa na internet, você entender do que estão falando. E aí, se você quiser excluir, por exemplo, uma dessas planilhas, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em excluir. Pronto, tirei a planilha 5. Quero tirar a 4. Botão direito, excluir. Tirei a 4. E você pode também navegar entre essas planilhas. Quer ver? Eu estou na planilha 1. Vou chegar na planilha 2 com o mouse. Só para você ver ela, eu vou pintar essa primeira célula que está aqui de amarelo. Preenchimento amarelo. A planilha 3, eu vou pintar a primeira célula de vermelho. E a planilha 1, eu vou pintar a primeira célula de verde. Só para você identificar. Vou clicar nesse maisinho que tem aqui para dar um zoom no meu Excel. Vou botar em 140%. Então, eu estou aqui na planilha 1, pego o mouse, clico na planilha 2, vou colocar em 140% também, eu vou colocar 140% na planilha 3, para ficar tudo igual. E agora, se eu pegar o mouse na planilha 1 e clicar com ele aqui, eu posso apertar Ctrl Page Down para ir para a direita e Ctrl Page Up para voltar para a esquerda. Então, esse atalho é bem interessante para mudar de planilhas dentro de uma pasta de trabalho ou para mudar de abas dentro de um arquivo em Excel. Fala como quiser. Ctrl Page Down, você vai para a direita, e Ctrl Page Up, você vai para a esquerda. Se não funcionar contigo, você procura aí no seu teclado Ctrl, aí você vai achar essas teclas PG-UP e PG-DN, aperta as duas juntas. Se não funcionar, você aperta Ctrl Fn, que geralmente fica pertinho aí do Ctrl, é uma outra tecla, Ctrl Fn Page Down. Você vai para a direita, Ctrl Fn Page Up, você vai para a esquerda. Mas para a maioria das pessoas, Ctrl Page Down e Ctrl Page Up já funciona. Procura no seu teclado que você vai achar. Bom, a gente tem muita coisa para vir pela frente. Minha sugestão, vai assistindo as aulas, faz tipo uma maratona de Netflix, assiste o máximo que você puder e depois você pega o Excel, repara que eu peguei aqui de propósito um arquivo em branco do zero para ir construindo junto comigo cada coisa que eu vou fazer nas nossas aulas. Agora é contigo, preciso que você assista o máximo de aulas que você puder para conseguir assimilar e não deixar esse momento passar. E lembra de pegar o seu Excel depois para ir praticando. A gente tem muita coisa para aprender e na próxima aula a gente vai falar sobre as fórmulas básicas do Excel. Então não pensa muito não, dá play na próxima aula.